Olá, boa noite. Coube-me a mim nesta noite ter o prazer e a alegria de apresentar o nosso orador, conferencista, diria mais, o nosso, esta noite, permite-me, diretor espiritual. Queremos começar com um momento de oração, de silêncio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Santo Espírito, iluminai os nossos corações, abri a nossa mente, nosso espírito, para que possamos acolher a palavra que nos quereis comunicar, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mais uma vez, uma boa noite a todos e verdadeiramente um bem-vindo. Agora vou utilizar uma palavra que quase não se conhece, dita assim em Portugal, ao Dom Abade, Bernardino Ferreira da Costa. Dom Abade é do único mosteiro beneditino que temos em Portugal, e, portanto, o único que tem este título, Dom Abade. A pessoa diz o que é um Dom Abade? É um abade, não daqueles abades das nossas piadas que contamos, aquele abade da grande barriga, isso é. Isto não é, já se vê, é um abade a sério. Mas chama-se Dom Abade porque, como os bispos, tem o título de Dom, ok? E tem os símbolos também episcopais, mitre, pastoral, báculo, ânulo, como se dizia o anel, e a mitria. Portanto, todos isto que são os sinais do abade, abás, do pai, segundo aquilo que nos indicou São Bento. Queria que não... Também São Bento nós pensávamos que nos mosteiros havia o superior, assim. Não havia superior nos mosteiros, mas o abás, o abá, o pai dos monges. És um pai novo, mas... E então, quem é o Dom Abade Bernardino Ferreira da Costa? Nasceu a 21 de novembro de 1974 em Vizela, Santo Adrião, Felgueiras. E reside claramente no mosteiro, o único mosteiro beneditino que temos em Portugal, em Sigiverga. E quantos anos tem? É muito novo. É muito novo. Ainda tem 43 anos. Tem 43 anos. E entrou no mosteiro depois de 8 anos passados como seminarista no seminário do Porto. Portanto, é da diocese do Porto. E depois disse, o mosteiro chamou. E eu fui. E muito bem. Licenciado em Teologia em 2001 na Universidade Católica de Porto, licenciatura em Sacra Teologia no Pontifício Instituto Litúrgico de Santo Anselmo, os beneditinos, e doutoramento em Sagrada Liturgia no Instituto Pontifício Litúrgico de Santo Anselmo, em Roma. Não vos digo as notas que recebeu, imaginamos, todas parecidas. Podem encontrar muitíssimas publicações, muitíssimos artigos nas revistas litúrgicas, movimentos litúrgicos em Portugal. Depois podemos deixar as folhas onde podem procurar. Não faço uma lista, senão nunca mais acabo e devo falar. Então, aqui no mosteiro de Sigiverga, em setembro de 96, já tinha 8 anos de seminário. Então, entrou com 15 anos no seminário do Porto e em 96 foi para o mosteiro. Fez a profissão monástica 1 de novembro de 98, a chamada profissão simples, os que já comprometem
em tudo como a perpétua solene. Os votos monásticos solenes em 2001, o mínimo que se pede é 3 anos de votos canônicos para fazer os votos solenes, dizemos o matrimônio. Ordenação diaconal em 2002 e ordenação presbiteral em 2013. Em 2003. E, portanto, 10 anos depois de padre, chegou a bispo. Não a bispo, mas a abate. Portanto, em 2013, eleito Dom Abade, e a bênção abacial foi a 6 de outubro de 2013. Caríssimo Dom Padre Bernardino, é uma alegria grande, também como franciscano, receber-te nesta diocese nesta noite, nesta tradição belíssima que temos, que foi iniciada já há muitos anos pelo Padre João, aqui o seu Conselho Presbiteral, das conferências quaresmais, e como franciscano, tenho também antes do Padre João, vinha. Conselho Pastoral, sim. E também como franciscano tenho alegria porque nós franciscanos nascemos à sombra dos beneditinos. O lugar, que para quem conhece a Itália, a Porziuncola, a pequena casita, porque a primeira capela dos franciscanos foi um dom dos beneditinos a Francisco, mas Francisco, que nem sequer queria possuir capelas ou igrejas, disse não, os beneditinos continuam donos disto. Eu vou utilizar toda a vida, mas todos os anos vou pagar uma pequena renda, vamos pescar uns peixes e dá-los aos monges. Esta tradição continuou durante séculos, até depois a clericalização das ordens religiosas, que nos obrigaram a ter a propriedade dos locais onde estávamos. Bem-vindo e queremos, com toda a alegria, escutar-te, porque sei que nesta noite nos darás falar de nos aproximarmos a Deus contemplando. Muito bem. Boa noite a todos. Muito obrigado, Padre Jorge, pelo convite para estar aqui convosco nesta noite. Como lhe disse, é a primeira vez que normalmente sou convidado para fazer conferências naquelas dioceses que estão à volta do mosteiro, a Diocese do Porto, a Diocese de Braga, e normalmente faço também muitas conferências em Fátima, sobretudo nas semanas de liturgia. Mas a Coimbra foi sempre de passagem, isto é, nunca tinha vindo cá para fazer uma pregação ou para vos falar. Agradeço também o Padre Jorge, hoje mandou-me um e-mail muito consolador, porque perguntei-lhe se precisava de trazer o hábito beneditino, e ele disse que o hábito não faz o monge, de maneira que me deixou muito descansado, até porque estava previsto um grande temporal, e eu pensei, bom, de hábito num sítio que eu não conheço, é capaz de dar-me algum transtorno. De maneira que aqui cheguei, correu tudo bem, nem sequer choveu, e por isso estou aqui com alegria também para vos falar. Obrigado por terem vindo e também por estarem tantos. A semana passada convidaram-me para falar em Celúrico de Basto, e quando cheguei lá, numa noite gélida, só tinha 6 pessoas. De maneira que fiz a conferência na mesma, mas de facto, quando nós só temos 6 pessoas para nos ouvir e fazemos tantos quilómetros, realmente é um bocadinho, sentimos algum desconsolo. Eu tenho um texto que preparei, de acordo com o tema que o Padre Jorge me pediu, sobretudo centrado na contemplação. Mas antes, e até porque se calhar, eu não sei se eu devo falar mais aproximado, menos aproximado, menos aproximado. Fazemos assim. Menos aproximado. Ouve-se bem assim? Perfeito. Se não se ouvir, por favor, digam. Bom, então normalmente eu quando falo sobre estes temas que são tão difíceis para nós, embora nós estejamos normalmente em contacto com eles, porque conhecemos a terminologia, porque estamos habituados a ouvir o sacerdote a falar, a usar estas palavras, mesmo assim eu senti ao longo desta experiência que eu levo como pregador, a necessidade de explicar sempre 2 ou 3 coisas que são muito importantes.
A primeira coisa que eu vos digo, e como introdução então ao tema da contemplação que vos trago então, aqui para vós, é que a fé não é simplesmente uma descrição doutrinária, que é aquilo que muitas vezes encaixa na nossa maneira de conceber, e pensamos que a fé é apenas uma ideia que eu tenho de Deus, ou um fervor do coração que eu sinto por Deus. Mas eu gosto de ver, sobretudo, a fé como uma experiência do encontro com Deus em Jesus Cristo. E este encontro só é possível porque Jesus ressuscitou. E se ressuscitou, Ele está presente aqui e agora. E está presente todas as vezes que nós celebramos e está presente na vida de cada um de nós. E, portanto, eu não acreditaria em mais nada do que é dito, do que nos é ensinado, se eu não fizesse hoje a experiência do ressuscitado. E isto é uma categoria que nós precisamos de entender e de perceber que, se nós hoje somos cristãos, neste mundo e nesta sociedade que nós já sabemos como é, mas se eu faço a experiência do ressuscitado e me mantenho cristão, é porque eu o encontrei. Eu encontrei o ressuscitado. De outra forma, eu não seria cristão. E, portanto, sabem que nós normalmente, por exemplo, quando nós ensinamos a teologia, nós normalmente começamos no Antigo Testamento, depois vem o Novo Testamento e fala-se de Cristo, depois vem os primeiros tempos do cristianismo, a época das perseguições, a época dos padres da Igreja, o período medieval, o Concílio de Trento, os doutores da Igreja, o Concílio Vaticano II, e só depois é que chegamos ao hoje. Isto é, normalmente, se eu vou fazer um discurso sobre a fé, eu começo no passado, entendem? Começo lá atrás e começo a explicar todas as coisinhas até chegar ao hoje. Mas, se nós olharmos precisamente à experiência que fazemos do ressuscitado e que cada um de nós o faz desse ressuscitado, de Jesus Cristo ressuscitado, então este modo de proceder é inverso, é ao contrário. A partir da experiência que eu faço hoje, eu vou ver então aquilo que me disseram os documentos do magistério, o que me ensinaram os concílios, o que disseram os padres da Igreja, o que me disse o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Percebem? Portanto, nós temos que entender que uma coisa é ensinar, outra coisa é viver. E, portanto, nós fazemos hoje a experiência do ressuscitado e é por isso que estáis aqui hoje. Isto é, reparai que às vezes podiam-me dizer, bom, mas fazer a experiência do ressuscitado poderia levar-nos a uma espécie de relativismo, isto é, cada um experimenta-o de maneira diferente. Mas isso pode parecer um perigo e a Igreja tem muito medo do relativismo. Mas eu deixo aqui já uma questão apenas para vos fazer pensar. Mas o que é que causou maior dificuldade, maior perigo, maior dor, maior sofrimento na história do cristianismo? Foi a questão do relativismo ou foi a questão do absolutismo? É que se nós vamos a ver a questão do absolutismo, nós percebemos então que aí muitas vezes se matou em nome de Deus. Portanto, nós não temos que olhar à questão, ao problema do relativismo, tendo como medo, isto é, ter medo do relativismo e da sociedade de hoje, mas devemos encará-lo de frente, perceber que a nossa sociedade de hoje faz uma experiência do ressuscitado, tal como o fizeram noutras épocas culturais que já passaram e que nos antecederam. Portanto, a primeira categoria é perceber que a fé é um dom que nos é dado, e isso é muito importante para nós. Às vezes nós pensamos que a fé é alguma coisa como ter uma ideia de Deus, ou como definem normalmente, é uma adesão a Deus. Mas essa adesão pode ser apenas mental. Eu acredito firmemente que Deus ressuscitou, que Jesus Cristo ressuscitou. Bom, mas isso pode ser apenas uma ideia. Agora, a fé é antes de todas essas categorias, de todos esses ensinamentos. Portanto, ela é pré-categórica. Ela é um dom de Deus que vem antes de todas as coisas. E a Igreja sempre o demonstrou. Se a Igreja não acreditasse
que a fé é um dom que nos é dado, não batizava as crianças tão pequeninas. Portanto, a criança ainda nem sequer tem ideia de si próprio, nem do mundo, nem de Deus, e já está a receber o dom da fé. E sabem que não pode haver segundo batismo. Precisamente porque quando recebeu o dom, recebeu-o para toda a vida. Portanto, a fé é um dom que nos é dado e esse é dom que nos traz precisamente aqui. A segunda questão diz respeito precisamente à conversão. Isto é, a tradição que nos é dada pela Igreja não é o que foi feito e dito no passado, mas é a evolução dos factos e dos ditos ao longo das diversas épocas histórico-culturais. Isto é, não basta reconhecer o valor da Bíblia, mas é preciso também incluir o contributo dos padres da Igreja, até ao século VIII. É preciso, não bastam os padres, é preciso também não esquecer os doutores da Igreja, isto é, e os concílios, etc., até ao dia de hoje. Isto é, a fé é este movimento, precisamente, esta experiência que se faz em cada época cultural, em que, precisamente, a partir daquilo que eu experimento hoje, eu vou confrontá-lo com aqueles que viveram noutros tempos. Alguns, e hoje, sobretudo os mais jovens, e aí um grande perigo, é que dizem, isto devia ser como antigamente. Que bom seria se nós vivêssemos no século XIII. Isto é, como se o século XIII fosse um século melhor para fazer a experiência de Deus e para se viver a fé do que hoje. Mas eu tenho a certeza que se vivesse no século XIII ia dizer, quem me dera viver noutro século. E Santo Agostinho diz isso claramente. Só não valorizamos o tempo presente porque temos a ilusão que os outros tempos são sempre melhores do que o nosso. E, portanto, muitas vezes nós confundimos tradição da Igreja com tradicionalismo. O que é a tradição? A tradição é precisamente esta experiência de Deus que se faz ao longo dos séculos, em cada uma das épocas culturais, e que, ao mesmo tempo, me leva a compreender esta época cultural em que eu me insiro. Portanto, isto é a tradição, o reconhecimento da importância de todas as épocas culturais. O tradicionalismo é precisamente o contrário disto, é absolutizar uma determinada época cultural. Isto é como eu se dissesse, o século XIII é que era bom, a missa antes do Vaticano II é que era boa. Isso é tradicionalismo, porque se nós olharmos para a totalidade destas épocas culturais, nós percebemos que aquilo que era há 60 anos atrás é muito diferente daquilo que celebravam os primeiros cristãos no século VII, no século XII, no século XV. Isto é, nós nunca podemos absolutizar uma determinada época. Temos é que saber que todas elas são importantes para o nosso enriquecimento espiritual e, ao mesmo tempo, percebermos que a nossa é tão importante e tão bela como as outras todas. O terceiro ponto, já estou a chegar à questão da contemplação. Portanto, antes ainda é dizermos que, no fundo, o ADN da tradição é precisamente a novidade. Isto é, reparei que nós muitas vezes temos medo da novidade. A Igreja tem medo do subjetivismo, do relativismo e tem medo da novidade. Mas se olharmos para a Sagrada Escritura e para esta história que nós ouvimos falar, o que é isto? Como é que Deus age? Através da novidade. É sempre novo. Quando Ele se manifesta, quando Ele se move, quando Ele faz qualquer coisa, é uma novidade total. E, portanto, o ADN da Igreja é a novidade. É estarmos abertos precisamente a esta novidade. E ao nos abrimos a esta novidade e percebemos que Deus se manifesta por acontecimentos que são sempre diferentes, ou então eu vivo precisamente aprisionado por um sistema que não me deixa sequer respirar. Portanto, nós temos que perceber que, se olharmos para a Sagrada Escritura e os textos que são proclamados na liturgia em cada domingo e em cada dia, percebemos que Deus se manifesta. E todos eles são novidades. Terceiro ponto, antes de passar então ao tema da contemplação, isto é, o facto da encarnação de Deus. Isto é, um aspecto que nenhum crente pode pôr em dúvida é que a revelação sobre a qual se baseia a fé não é o êxito de qualquer projeto pensado pelo homem, mas a intervenção de Deus que surpreende o homem. Nós normalmente achamos que
A esperança é alguma coisa que temos uma ideia do futuro, o desejo de que o futuro irá ser melhor. Não está errado, mas isso é pouco cristão. Porquê? Porque se nós virmos bem, se Deus está sempre a surpreender a sua humanidade, nós nunca podemos prever aquilo que virá a seguir. Porque aquilo que virá a seguir, segundo o desígnio de Deus, será uma novidade. Será o inesperado. De tal maneira que a sua encarnação, o facto dele vir ao mundo, foi o inesperado. E o facto dele ter ressuscitado foi o inesperado. Os judeus esperavam o Messias, sabem? Estavam preparadíssimos. Mas ele veio, só que foi de tal maneira inesperado, a maneira como ele veio, que não o reconheceram. Do mesmo modo, quando chegou o momento da sua morte e ressurreição, ele ressuscitou. Mas foi de tal maneira inesperado o modo como ele agiu e como ele se colocou no meio dos discípulos depois da ressurreição, que também, ainda hoje, se nós continuarmos a acreditar nele, é precisamente pela fé. Isto é, porque não temos uma prova física de que realmente ele ressuscitou. E, portanto, Deus é a novidade, é a surpresa. E para surpreender o homem, Deus não se inseriu num sistema elaborado pela mente, mas encarnou, entrou na história, fez-se homem. Então, isto quer dizer que nós não podemos procurar Deus fora da carne e do corpo, nem fora da história. Estão a entender? Porque muitas vezes, e isto é muito importante para aquilo que eu vou dizer a seguir sobre contemplação, às vezes nós confundimos precisamente a espiritualidade cristã como evasão da mente. Isto é, como que atingir uma espécie de nirvana. Mas o nirvana é uma questão do budismo, não tem a ver com o cristianismo. Mesmo a contemplação de que vos falarei, essa contemplação passa precisamente pelo encontro com Deus. Não é uma evasão mental, não é eu ficar com a minha mente uma espécie de um computador em stand-by. Estão a entender? Portanto, se ele veio na carne, é na carne que eu vou encontrar. Se ele entrou na história, é na história que eu vou encontrar. Se ele veio ao mundo, é no mundo que eu vou encontrar. Porque eu posso explicar isto de outra forma. Imaginem que temos um encontro com um amigo marcado para as 19 horas. Mas eu às 18 horas saí de casa, o lugar do encontro. Quando ele chegar às 19 horas, encontrar-me-á? Não. Portanto, para que haja encontro, eu tenho que coincidir com ele. Portanto, se Deus veio na carne, entrou na história e no mundo, é no mundo, na história e na carne que eu tenho que o encontrar. De outra forma, ele estará a vir a uma hora e eu estou a sair de casa a outra. Depois, por fim, só falta também a questão das emoções. Sabem que nós hoje, e há uns anos atrás, falava-se muito da questão entre razão e fé. E lutou-se muito sobre o que é que tem mais valor, a razão ou tem a fé. Depois há várias teorias que tentaram colocar uma espécie de uma balança em que está tudo equilibrado, fé e razão. Mas nós estamos dominados pela razão. O nosso contexto social, o nosso contexto intelectual do Ocidente, sobretudo, está marcado pela razão. Portanto, que nos leva a pensar que o cristianismo seja uma doutrina. É tudo uma doutrina. E, portanto, é como se nós tivéssemos que agir se não houvesse emoções. Mas se pensarmos bem, reparai que todo o ser humano que vem ao mundo nasce bebê, nasce criança, e ali a primeira coisa que ele tem, que lhe nasce, é precisamente a ação. O bebê começa a crescer e começa a movimentar-se. A ação é a primeira coisa. Depois, a seguir, todos acho que concordamos, logo a seguir, quando começa a crescer mais um bocadinho, começam a vir as emoções. Começa a gostar de brinquedos, começa a gostar do pai, começa a gostar da mãe, começa a gostar do cãozinho, começa a gostar e a ambientar-se. São as emoções. Portanto, a razão só virá depois.
já bem mais tarde. Portanto, primeiro vem a ação, depois vem as emoções e só depois a razão, que vem no fundo para equilibrar um bocadinho isto. Mas de facto, nós hoje muitas vezes também procuramos viver a fé como se não tivesse emoções. Mas eu pergunto, lembram-se daqueles textos em que nos fala que Maria, quando recebeu o anúncio do anjo, ficou perturbada? Isso é uma emoção. Lembram-se também das multidões que escutavam Jesus? E os textos dizem, todos ficavam maravilhados com a surpresa das suas palavras. O maravilhar-se é uma emoção. Ou lembram-se, por exemplo, da confiança do leproso, que depois de ser curado voltou atrás para agradecer? Ou mesmo daquela mulher que sofria de um fluxo de sangue e que tocou na fímbria do manto e o Senhor reconheceu? Lembra-se, esse medo, esse temor? Tudo isso são emoções. Portanto, uma fé, se Deus surpreende o homem constantemente, de forma nova, que nós não estamos preparados para ela, para essa forma nova, então a fé é este também deixar-se surpreender precisamente pela manifestação de Deus. De outra forma, nós não encontramos Deus. Portanto, as emoções acabam por ser muito importantes. Portanto, nós precisamos tanto da experiência, das emoções, dos conceitos teológicos, mas ao mesmo tempo sabermos que aquilo que vivemos é de facto um encontro com Deus que nos encontra pessoalmente muito mais do que essas doutrinas ou a doutrina que nos procuramos aprender. E agora, feita esta introdução, portanto este molho de folhas já vai aqui para o lado, não se preocupem, agora também não vai ser muito mais. Então é assim, vou-vos falar um bocadinho sobre a contemplação, que foi o tema que preparei. Mas eu precisava de vos dizer isto, esta introdução, para que possais entender um bocadinho aquilo que eu vou dizer acerca da contemplação. Porque normalmente, sabem, e eu vou dizer isso várias vezes, nós somos muito dualistas. O que é isso, sermos dualistas? Nós estamos habituados a dividir a alma e o corpo, como se pudéssemos pegar numa faca, pegar no ser humano e cortar e dizer isto é corpo, isto é alma. Só que isso não existe, isso não se faz. Não podemos pegar numa faca e dividir a alma do corpo. Portanto, mas nós, a maneira como concebemos as coisas, neste mundo das ideias que nós criamos, nós de facto pensamos que se pode cortar a meio e dividir corpo e alma. Mas isso é impossível. E a contemplação, esta forma de rezar, que é a forma contemplativa, acaba por ser, ou melhor, muitas vezes vê-se imersa no meio disto, de tal maneira que queremos fazer contemplação, mas o que é que fazemos verdadeiramente? Portanto, depois eu voltarei a falar convosco um bocadinho e agora vou ler-vos o texto. É breve, eu penso que 15 minutos mais ou menos. Procurem entender, eu depois voltarei a estes termos. A oração e a contemplação estão inteiramente relacionadas, mas não se podem confundir. Nem todas as orações são atos de contemplação e a contemplação não ocupa todos os lugares da oração. Parece que a contemplação tem a sua maior expressão na oração, até porque contribui para qualificar a sua natureza profunda. Todavia, precisamos de reconhecer rapidamente que a contemplação é um desafio. Há em nós a diabólica tendência para contrapor atividade e paixão, procura e renúncia, esforço e abandono, resistência e rendição, trabalho e família. Vem o nosso modo diabólico. Diabólico é precisamente aquele sistema em que divide tudo. E nós dividimos tudo. Isto é, atividade é uma coisa, paixão é outra, procura é uma coisa, renúncia é outra, esforço é uma coisa, abandono é outra. Isto é, nós dividimos tudo. Esta mesma tendência leva-nos a contrapor contemplação e ação. Isto é, achamos que contemplação é uma coisa e a ação é outra. Ressentindo-se tanto uma como outra. Isto é, se nós continuamos a dividir estas duas coisas, contemplação por um lado
ação para outra, isto vai levar a que precisamente nenhuma está bem, nem a outra está bem. Portanto, normalmente nós usamos a expressão vamos nos sentar para contemplar. Sentados não é o estar sentados, mas o ato de se sentar. Isto é, quem está sentado já abandonou a responsabilidade da vida, já venceu os desejos e narcotizou a mente. Quem está sentado está adormecido, narcotizado, isto é, drogado. Nós muitas vezes pensamos que vou estar aqui quietinho, mas isso é uma droga. É narcotizar a mente. Quem se senta, pelo contrário, isto é, aquele que toma como resolução para rezar o ato de se sentar, pelo contrário, cumpre um ato vital. Exprime e, em parte, realiza um desejo, desperta em si novas possibilidades e, talvez, se disponha a contemplar. Portanto, mais do que pôr o acento no estar sentado, é melhor nós olharmos para o ato de nos sentarmos e saber que também ali está um movimento, uma ação. Vamos ver as questões que dividem e depois procuraremos a harmonia. Façamos algumas considerações sobre o frequente comportamento mental que contrapõe o agir e o repouso. Sem dúvida, a vida pode aparecer ou aparece mesmo como uma complexa sequência de afazeres, movimentos, ações, nas quais se exorciza todo o tipo de repouso ou suspensão. Há lugar apenas para uma interrupção sem qualidade, reduzida a um simples intervalo entre duas ações. No centro está a ação e a eventual interrupção não é duradoura, mas tem um valor de uma passagem sem consistência intrínseca. O repouso, entendido como uma interrupção prolongada, é normalmente evitado. Não temos paciência para estar muito tempo sentados. Portanto, ele é evitado, impedido e passageiro. Tudo o que se observa, se escuta, se entende e se pensa, vale pela sua utilidade prática. Isto é, tudo o que pensamos ou é prático para nós e serve para alguma coisa, ou então pomos de lado logo o pensamento. Não se pergunta pela orientação que se deverá seguir em tanto agir. Isto é, na nossa maneira de fazer também não nos perguntamos por nada. Que sentido tem a existência também não perguntamos. E esquecendo a pergunta, jamais se encontrará a resposta. Supõe-se que tudo tenha naturalmente sentido e acaba-se por não encontrar nada de sensato na vida. Ou então pressupõe-se que é impossível e inútil procurar o sentido da existência. Alguns já nem pensam nisso. É inútil pensar nisso. Restará caminhar sem parar e quando por qualquer instante alguém se detém a refletir, depara-se com o absurdo. Isto é, não estamos preparados. A ação sem repouso é um movimento para o absurdo. Se nós só andamos a mexer-nos constantemente, nós andamos ao encontro ou à procura do absurdo. Pode-se viver com o absurdo no coração, mas mais tarde ou mais cedo o coração deixa de viver. É a morte de Deus, já várias vezes anunciada ou registada na nossa história ocidental. Segundo um escritor, um teólogo, Glucksmann, já estamos na terceira morte, pelo menos na Europa contemporânea. Tratar-se-ia da perda de uma referência sociocultural à transcendência religiosa. Isto é, este autor diz que nós já vamos na terceira morte de Deus. Isto é, o facto da nossa cultura, hoje, já não falar de Deus. Que isto diga respeito à Europa, mais do que aos outros continentes, seria motivo para um estudo atento. Sobretudo pelo facto de que a referência à transcendência religiosa pode ter muitas faces, muitas vezes insuspeitáveis. Mais evidentes, porém, são as duas mortes de Deus. A segunda foi aquela proclamada por Nietzsche e outros pensadores do século XIX, mas aparece mais como anúncio do que uma constatação. Isto era mais para intelectuais do que para as pessoas comuns. Ainda que haja sempre alguém que
assuma esta última forma. Esta morte de Deus anunciada desde o século XIX é mais para aqueles que hoje se julgam intelectuais e dizem: Deus não existe, não quero saber disso. Mas há outra que é a primeira morte de Deus. Essa é a mais antiga e identifica-se com a cruz de Cristo. É sobre essa que vamos falar. A morte de Deus parece estar na base da religião como na sua separação. Reparai. Qual é a diferença entre a morte de Deus ser a base e ao mesmo tempo ser a sua separação? Bem vistas as coisas, se corremos sem repouso, até a primeira morte é uma simples queda religiosa. Isto é, se nós andamos completamente agitados e sempre a fazer, sem pensarmos em nada, sem valorizar aquilo que temos, significa precisamente que Deus morreu. Sem o repouso do sábado, todos os acontecimentos de sexta-feira não serão mais do que a morte de um homem que se dizia Deus. Reparei, nós celebramos isso. Jesus morre em sexta-feira, vamos celebrar Sexta-feira Santa. O nosso sábado é ocupado pelos cristãos na limpeza das casas. Mas se repararmos, a Igreja sempre nos esteve a dizer que aquele é o dia do repouso, no sepulcro. Não é o dia das limpezas das casas particulares. É precisamente o dia do repouso. E se nós não valorizamos esse repouso, também não estamos a valorizar o dia anterior de sexta-feira em que Deus morreu. Aquela morte de sexta-feira é só agitação. Portanto, ela só será entendida com o repouso que vem a seguir. Para se dar conta que naquela morte está a decisão de Deus pela vida, em Sexta-feira Santa, é preciso repousar junto do túmulo vazio e descobrir-lhe o sentido. Eis uma palavra mágica, o vazio. Há gente que interrompe as ações, que procura o repouso, mas aquilo em que procura refúgio é uma interrupção sem qualidade, porque esquece o repouso e permanece perdida no vazio. Não há tensão, movimento, desejo, ações que dão sentido. Como antes falamos de ação sem repouso, agora estamos diante de um repouso sem ação, sem tensão. Porque só conhecemos a ação superficial do dia-a-dia, compreendemos o repouso como interrupção de alguma ação ou como substituição de outras ações igualmente superficiais. Assim, só se encontra vazio. O repouso sem ação é parar no vazio. É a desolação de um túmulo vazio. É a suspeição de que a vida tivesse sido roubada, como aconteceu com os soldados que foram ao sepulcro. Viram tudo, mas para eles não interpretaram a morte de Deus e a sua ressurreição. Para eles, precisamente, interpretaram como roubaram-no. Vamos então procurar uma harmonia entre esta ação e este repouso. Voltemos à primeira morte de Deus. O morrer é uma ação desconcertante porque é, no sentido mais definitivo, a interrupção da vida, isto é, a interrupção de cada ação da parte do defunto. O anúncio surpreendente é que Deus também morre. O eterno, o imortal, morre. Que o imortal morra é tão absurdo que parece o oposto de qualquer procura de sentido. O Filho de Deus, isto é, o Verbo, a palavra, cala-se. O seu corpo está imóvel, o seu rosto desaparece. O autor da vida e das ações vitais e dos eventos históricos parou. A ação, todas as ações ficaram suspensas. Se a ação é apenas aquela que produz, transforma e explora, então já não há ação nem vida. Isto é, se nós olharmos com os critérios que nós vemos a ação e olharmos para Jesus, vemos que ele, que afinal era o Senhor da vida, afinal morreu. E parou tudo. Parou a ação de Deus. Mas a ação de Deus não termina mesmo quando ele morreu. E por isso só se compreende parando
no túmulo vazio, para lhe perceber o sentido daquela morte. O problema é constituído pelo modo de entender e viver a ação. Ao lado de um agir instrumental, onde a ação conta apenas com o que se obtém com ela e com o que lhe é exterior, há um agir gratuito, no qual a ação vale por si própria e por aquilo que nela se realiza, tal como na experiência lúdica, estética, mística e litúrgica. Trata-se de uma ação suspensa, isto é, de uma ação que suspende a instrumentalização, consentindo-nos repousar no nosso agir, reavaliando as possibilidades. A morte de Deus é o revelar-se na ação suspensa. Deus revela-se na morte, naquela suspensão, que Jesus tinha já assinalado ao longo da vida, mas que aparece de modo excepcional no evento da Páscoa. É uma morte, afinal, aberta às possibilidades da vida. Não é o parar, o deixar de agir, mas é uma morte aberta às possibilidades da vida. Surpreendentemente, o valor mais profundo de uma ação consiste na sua capacidade de suspender aquilo que normalmente se espera da própria ação. Se nos deixamos prender pelos efeitos, a ação é apenas uma causa, o instrumento de uma causa. De tal modo esquecemos-nos de que na ação acontece alguma coisa que é mais importante do que o seu efeito. A minha, a tua, a nossa vida. A contemplação está sobretudo nesta passagem do efeito para o acontecimento, uma ação que se apresenta como símbolo da vida. A minha, a tua, a nossa vida. Como o símbolo é a linguagem que não torna conhecido o desconhecido, mas que inclui o conhecido e o desconhecido, o noto e o ignoto, o consciente e o inconsciente, assim a ação que tem a forma de símbolo, e digamos também a ação simbólica, não é o instrumento do qual me sirvo para obter um efeito sobre o mundo, mas é aquilo que me une ao mundo, o eu interior e a realidade exterior. A ação suspensa é fundamentalmente uma ação simbólica e por isso mesmo é contemplação. Se nós temos como princípio mental dividir, e isso é a origem da palavra diabo, diabólica, reparem que também a contemplação precisa de uma coisa que nós desconhecemos e que é precisamente o contrário do diabólico, é o simbólico. E o símbolo é aquilo que põe em conjunto, aquilo que cria harmonia. Mas nós também, habituados a pensar, não estamos habituados a viver os símbolos e a compreender-lhe, a procurar-lhe o sentido. E por isso, quando queremos rezar, também não sabemos para que lado cair. Portanto, a experiência que vivemos é sempre, ainda que pareça contraditório, como já vamos ver a seguir, no fundo, mesmo às vezes quando as coisas são contraditórias, como morte e vida, como em Jesus, nós nunca podemos dizer, aqui só penso na vida, excluindo a morte, ou penso só na morte, excluindo a vida. Nunca podemos proceder assim. Portanto, toda a nossa ação é sempre simbólica, unindo, ainda que sejam opostos. Afastemos, portanto, a contraposição, contemplação e ação. Isto é, não podemos olhar para a contemplação contrapondo-a com a ação, que marca tão perniciosamente a nossa tradição espiritual. Se nós olharmos para tantos tratados de espiritualidade, nós vemos que eles são dualistas, porque falam-nos da contemplação, mas excluindo absolutamente tudo o que diz respeito à ação. Aliás, nós, beneditinos e nós religiosos, acabamos às vezes ao longo dos séculos por viver esta dinâmica. Como se os monges cartuchos, os monges trapistas, os monges beneditinos fossem para a contemplação. Os franciscanos, dominicanos e os padres diocesanos para a ação. Mas isto não existe. Isto é um erro terrível. É a morte, tanto de uns como de outros. Como se nós, beneditinos, estivéssemos só no mosteiro a contemplar, isto é, a ver o arco-íris e as estrelas, e os outros andassem a trabalhar. Isto não existe.
Portanto, ninguém pense, aliás, numa comunidade ou numa família onde que diz: muito bem ir trabalhar porque eu vou para a contemplação. Nós somos contemplativos. Isto é que era bom, não era? Porque logo a seguir dizia: não, então vai tu que ficou na contemplação. Pronto. Só que isto, vocês entendem, nós não podemos. Agora, nós estamos habituados sempre a dividir. Sempre a dividir. Portanto, nós temos que afastar, se queremos entender alguma coisa de contemplação, temos que afastar precisamente esta contradição, que marca precisamente a nossa tradição espiritual. E isto é terrível. E que, entre outras coisas, contribui para que a oração pessoal fosse considerada como contrária à celebração litúrgica. Isto é, esta maneira, esta brincadeira que fiz aqui, comparando beneditinos e as outras ordens religiosas, ou monges e as outras ordens religiosas, leva-nos também a pensar que a oração é só aquela que eu digo no meu quarto, ou que eu faço quando eu me junto para fazer, sei lá, uma novena, rezar o terço, uma via sacra, e isso se calhar para mim é oração, ou então uma meditação diante do Santíssimo, ou Lectio Divina, não é, que com certeza já ouviram falar nisso, e então eu penso, bom, isso é oração. Mas pelo contrário penso também que afinal quando vou à Eucaristia, afinal aquilo é o quê? Aquilo é o quê? É que se a Eucaristia não é oração, meninos, terminemos com ela. Porque de facto a Eucaristia é oração. E eu muitas vezes, por exemplo, recebo uma irmã ou um irmão que vem e diz: Senhor Pá, posso-me confessar? Olha, eu não rezo. Então, mas acabou a missa. Você esteve na missa comigo. Mas isso não é oração. Percebem? E porquê é que nós fazemos isto? Porque achamos que a oração interior é aquela em que estamos muito paradinhos diante do Senhor. E a outra, como tem movimentos, procissões, símbolos, cânticos, leituras, achamos que aquilo é para preencher. E, portanto, veem como nós somos dualistas? O rito, isto é, os ritos que nós temos, de facto, são ações simbólicas, isto é, que unem. Uma ação suspensa. A liturgia, a Eucaristia é o suspender do tempo. Andamos todos ocupados em trabalhos, a vida corre, as horas passam, e nós suspendemos o tempo para entrar na igreja e dizer: aconteça o que acontecer, agora eu estou aqui. E reparem, a liturgia e o rito que nós vamos realizar é, no fundo, esta suspensão do tempo. E, portanto, ela também é oração, é encontro, é pôr-me diante de Deus. Portanto, esta ação suspensa que a Igreja me transmite, na qual se realiza a possibilidade originária de rezar e, portanto, de contemplar. Eu também, na Eucaristia, contemplo. Isto pressupõe o abandono da contraposição da qual já falamos, entre ação e repouso, isto é, ou deixamos de contrapor uma coisa e a outra, ou então continuaremos no mesmo sistema. E é precisamente para evitar essa contraposição que é preciso ter presente a noção de ação suspensa, ou repouso ativo, isto é, se é difícil ver que no nosso repouso há também a ação, então falemos de repouso ativo. A outra face da medalha do discurso que estamos a fazer é constituída pela experiência de um repouso envolvente, que estimula as emoções e permite acolher os aspectos inéditos de cada um e dos outros. Trata-se, portanto, de um repouso ativo, isto é, de um repouso que não alimenta uma passividade anestésica, mas a capacidade de dar-se conta dos contornos da existência, dos sentimentos escondidos, dos autênticos desejos dos outros. Um repouso capaz de atrair a nossa atenção para os níveis mais profundos da vida. Isto é, nós precisamos de perceber que quando paramos é precisamente para nos dar conta da maravilha dos outros. Mas nós somos tão egoístas neste aspecto. Sabem o que é que nós somos? Qual é a definição melhor de egoísta? Um egoísta, ou egocêntrico, é aquela pessoa que acha que só eu é que sou bonito, só eu é que sou inteligente, só eu é que sou bom.
E, portanto, mesmo o mundo não interessa. Porquê? Porque não há nada melhor no mundo do que eu próprio. Não encontro nada no mundo que seja melhor do que eu. E nós somos assim. Mas, reparem, se eu sou o mais bonito, os outros são todos feios. Se eu sou o mais inteligente, os outros são todos menos inteligentes. Se eu sou o mais perfeito, os outros são todos imperfeitos. Se eu sou a única coisa boa que existe neste mundo, o mundo não presta, eu é que interesso. Entendem? E, portanto, se nós não saímos do nosso egocentrismo e do nosso egoísmo, de facto, nós nunca podemos encontrar beleza em lado nenhum. E muito menos em Deus e na Igreja e na sua palavra. Portanto, se eu não vejo a beleza de Deus nos outros, no mundo que me rodeia, nas palavras que escuto, nos movimentos, nos gestos, nos pequenos detalhes, nos pormenores, de facto, eu depois quero encontrar Deus e também não o encontro. Porque Ele não vem de forma arrebatadora falar comigo e dizer: ei, estás a ouvir? Sou eu que estou a falar contigo. Mas Ele não faz isto. Elias dá-nos aquele belo texto, não é? Passou uma tempestade, um terremoto, eu não sei como, mas ele afinal estava na brisa. Portanto, se eu não dou valor aos pormenores, aos outros e às coisas, ele passa e nem me dou conta. A contemplação é um oposto de um repouso anestésico. O que é isto? Nós normalmente achamos que a beleza... Sabem qual é, às vezes mesmo a palavra beleza? Sabem o que é... Nós às vezes dizemos que estética, usa-se muito a palavra estética na teologia. E a estética leva-nos... Hoje as pessoas pensam em esteticista, não é? Tratam das unhas e essas coisas assim. Pronto. Mas não tem nada a ver com isso. Mas já agora, sabem o que quer dizer a palavra estética? É aquilo que é perceptível aos sentidos. Aquilo que nós temos capacidade de perceber pelos sentidos. Pela mão, pelos olhos, pelos ouvidos. Mas para vocês entenderem, sabem qual é o contrário de estética? Anestesia. Aquelas coisas que os médicos e enfermeiros nos dão nos hospitais. Qual é o papel da anestesia? Tirar os sentidos. Portanto, a estética, nunca se pode ter uma experiência estética se nós valorizarmos só a minha mente. A experiência estética do belo e de Deus, eu tenho-o pelos sentidos. Mas nós andamos, é isso que eu digo, anestesiados. Isto é, sem sentidos. Procurámo-lo com a mente, imaginem. E, portanto, a contemplação é o oposto disto. É o oposto da anestesia, da insensibilidade, da inatividade e do nirvana, dessas coisas que muitas vezes a gente procura. Mas isso não existe. Nós estamos habituados a viver os sentimentos como um sentir por alguém, com alguém e como alguém. Os sentimentos, as percepções emotivas são um entrelaçar agradável e doloroso, triste e alegre do nosso sentir com o sentir dos outros. Para os homens e mulheres não poderá existir contemplação sem esta experiência tão básica. Isto é, aquilo que nós sentimos pelos outros, o sentir com os outros, como os outros, é muito importante para eu chegar à contemplação. O afeto por uma pessoa, por exemplo, leva-nos a repousar junto dela, tornando-nos contemporaneamente ativos, precisamente porque nos movemos para essa pessoa. Ao mesmo tempo também passivos, porque evitamos os movimentos que nos separam do sentir da pessoa amada. Portanto, reparem, quando nos estamos apaixonados ou gostamos de uma pessoa, por um lado, eu sou ativo, porque movo-me para junto daquela pessoa. E quando estou com aquela pessoa, eu quero ser passivo, quero ficar ali o mais tempo possível. Reparem, ação e contemplação estão sempre isto. Isto é uma experiência de contemplação. Portanto, estamos quase na ação contemplativa, que é este sentimento que nós temos pelos outros, e a maneira como vivemos o afeto com os outros, é uma experiência de contemplação.
Há, no entanto, outro comportamento que está muito próximo do repouso ativo que caracteriza a contemplação. Pretendo referir-me à ampliação dos espaços e tempos do sentir. O afeto dilata-se, ultrapassando o mundo das pessoas, a ponto de quase abraçar o universo em que vive. A contemplação transforma-se em acolhimento do universo, dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Aí tudo está suspenso, também os sentimentos e as emoções particulares, para dar espaço ao sentido de pertença a um mundo mais amplo, imenso e infinito. Isto é, esta abertura à totalidade, essa abertura ao mundo, à natureza, aos animais, aos outros, aos céus e à terra, isso é importantíssimo para que eu chegue a contemplar e a ver Deus. O repouso ativo, isto é, a harmonia entre a ação e repouso, é a experiência que nos recorda uma verdade tantas vezes esquecida. A verdade do nosso pertencer a um caminho que ao longo dos séculos e milénios chegou até nós para nos levar para além do nosso tempo. Naquela experiência, naquela contemplação, as coisas e as pessoas que nos são mais caras são reconduzidas àquele contexto vital sem o qual não existiriam. Repousar junto do tudo, do infinito de Deus, é descobrir a hospitalidade, a ontologia mais profunda. Fala-se normalmente de contemplação ou de oração como momento de recolhimento, mas será melhor dizer momento de acolhimento. Percebem a diferença? Normalmente falamos da contemplação como recolher-se, fechar-se. Mas é melhor vermos a contemplação como acolher Deus e os outros. Não é para irmos para diante do Santíssimo pensar no mal que vamos fazer aos outros. Portanto, ou é oração e vamos pensar no bem e nos outros, ou então estar lá para pensar no mal que vamos fazer aos outros, isso é tudo menos oração. A relação com a arte também pode ajudar. A obra que sai das mãos do poeta, do pintor, do arquiteto, do músico, pode ser traficado e mercantilizado, isto é, vende-se essas obras de arte. Um tráfico não apenas económico, mas também ideológico, expressão da cupidez estética que quer definir o belo ou o artisticamente apropriado. Aqui vem em nossa ajuda o sublime que suspende os valores do belo. Não o belo platónico que suscita o temor, mas aquele belo autónomo e sublime. O confronto com o sublime é importante. Não interessa a coisa bela ou o objeto religioso, mas o fascínio perante o mundo e perante Deus. Um fascínio que não nasce do estar diante do mundo e diante de Deus, mas do estar dentro do mundo e dentro de Deus. Isto é, a contemplação nasce do fascínio das coisas, deixar-se maravilhar por, como eu disse, as multidões deixavam-se maravilhar por Deus. E nós pensamos que fascinar é só estar diante de, mas o fascínio é estar dentro do mundo e dentro de Deus. Se olhas para um objeto, podes considerá-lo belo, feio, sagrado, profano, mas se estás nele, por mais feio e profano que ele seja, és capaz de perceber a sua beleza e o seu mistério, porque aprendes a senti-lo como ele te sente. A minha comunidade não é a mais bela comunidade do mundo. A minha comunidade não é a mais santa comunidade do mundo. Eu não estou diante da minha comunidade. Eu sinto como aquela comunidade. Eu estou dentro daquela comunidade. E, portanto, ela é a minha comunidade. Eu não posso dizer, eles fazem isto e aquilo que não é bom. Eu tenho que dizer, nós fazemos isto e aquilo que não é bom. É diferente. Entendem isto? É como dizerem, a minha família é horrível, eles fazem o que querem. Eu tenho que dizer, não, a minha família, porque nós fazemos o que queremos. É diferente de dizer eles, outra coisa é nós.
E a contemplação nasce disto, do nascimento, de perceber que pertencemos a uma realidade. O sublime não é sentir o mundo, mas sentir como o mundo se sente nas suas diversas tonalidades. E a contemplação não é sentir Deus, mas sentir como Deus. E, portanto, sentir verdadeiramente Deus. Esta promessa foi anunciada aos homens logo desde o início. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Para quê? Para podermos imaginar, para podermos amar, para poder ser como Deus. E agora, para terminar, tenho mais duas coisinhas, não sei se tenho mais tempo. Uma coisa que é a questão do silêncio e a questão depois de como é que muitas vezes isto nos vem até nós através da Sagrada Escritura. Portanto, sabem que há uma figura de estilo que se chama, que é o oxímoro, que é a combinação engenhosa de palavras contraditórias ou incongruentes. Isto é, se nós lemos um poema, nós vemos que no poema temos às vezes duas palavras em que uma é contrária da outra. Isto é, linguisticamente, portanto, é a figura de estilo, o oxímoro, que está presente em algumas frases. Por exemplo, reparem nesta frase. A escura claridade das estrelas, diz o poeta. A escura claridade das estrelas. Isto é uma contradição, não é? A escura claridade. Ou é escura ou é claro, não é? Reparem, o escuro e a claridade na frase do poeta não se opõem se os considerarmos sob o perfil dos objetos que descrevemos. No entanto, em cada um de nós dá-se conta da verdade que está presente nesta frase. Isto é, parece contraditório, mas há aqui uma verdade. Dado que a luz das estrelas, numa noite escura, é de facto um escuro iluminado, não é? De uma noite de estrelas, nós podemos dizer o escuro ou a escura claridade das estrelas. Não é? Porque a gente faz a experiência, olhar para elas, tanto do escuro como da claridade. Essa figura de estilo, isto é, esta junção precisamente de palavras que se opõem, é um exemplo de palavras convertidas à verdade mais profunda, que não se limita a descrever as coisas, mas permite que as coisas revelem a sua última relação connosco. A verdade manifesta-se na harmonia entre escuridade e claridade. Absoluto e relativo, tudo e nada. A palavra transmite esta verdade, por exemplo, na forma que estou a dizer nestas contradições. Por fim, esta figura de estilo absorve a própria palavra, conjugando-a com o silêncio. Para nós entendermos esta expressão, a escura claridade das estrelas, isso não pode ser dito assim a correr no meio de um shopping. Alguém liga alguma coisa a isso, nem prestou atenção. Portanto, para que eu me dê conta da profundidade dessa frase, ainda por cima com duas palavras contraditórias, eu preciso do silêncio. Depois da junção de palavras que indicam contrários, a palavra conjuga-se também com o seu contrário. O silêncio. A palavra é o contrário de silêncio. Deste modo, já não há qualquer primado, nem do absoluto sobre a relação, ou vice-versa, nem do todo sobre o particular, ou vice-versa, nem da palavra sobre o silêncio, ou vice-versa. Isto é, nisto nós percebemos que afinal há toda uma harmonia, em que nós não contrapomos o tudo e o nada, o silêncio e a palavra. Não, isso faz parte. O pressuposto teológico de que estamos a dizer é que, como observou Yves Congar, o verbo não se fez palavra, mas carne. Reparem que isto é uma contradição. O que estamos a dizer é que vós ouvis constantemente na missa e nas homilias e etc., nas explicações, na catequese, o verbo fez-se carne. Isso é uma contradição. Porquê? Verbo significa palavra. A palavra é para ser ouvida. Mas ela, o verbo, que é Deus, encarna.
Portanto, é uma expressão que precisamos dela, isto é uma contradição que está ali. Portanto, o verbo, a palavra, não se faz palavras, faz carne. E a carne é palavra e silêncio, como também gesto, espaço, imagem, perfume e tacto, tudo aquilo que nós captamos pelos sentidos. O poeta mostra-nos a estreita relação entre a carne e o silêncio e mostra-o invocando os anjos. Diz um poeta: ninguém consegue cantar o silêncio melhor do que vós, mas a vossa matéria é o beijo. Vós com um beijo baralhais as mentes, com um beijo tocais as origens da terra. Reparem este verso do poeta. Matéria, terra, beijo, conjugam-se com o silêncio. Não resta a palavra senão a voz do poeta, que contempla este casamento, esta junção. Aqui a contemplação é verdadeiramente repouso ativo. O poeta repousa e neste repouso não se limita a assistir a um espetáculo, mas cumpre um ato linguístico no qual revelam-se as núpcias entre o anjo, a carne e o silêncio. A palavra é fundamental para acolher o silêncio. Se o dualismo contrapõe o falar e o calar, a vida autêntica está na harmonia entre a palavra e o silêncio. Há sobretudo uma palavra que se faz silêncio, uma palavra que suspende as conversas superficiais para dialogar com a profundidade do mundo e do homem, tanto na poesia como na contemplação. Além disso, uma interrupção total da palavra que favorece a escuta das outras linguagens que fazem parte da existência humana, os cheiros, os gestos, as imagens, etc. A palavra ilumina as pausas do silêncio. Um aspecto importante que se deve ter presente é que o jogo entre palavra e silêncio só é possível graças ao jogo entre o som que sai da boca e o que permite que esse som exista, isto é, o ambiente que o acolhe. Não existiria som e, portanto, palavra sem a voz que sai da boca, nem sem lugar que permite que a voz ressoe. O modo com que se acolhe o som é tão importante como o modo de modular a voz. Mas esse modo de acolhimento do som é o silêncio dos espaços, dos lugares, da matéria circundante. Esta matéria entre a palavra, esta união entre a palavra e o silêncio, voz e acolhimento, atinge a sua maturidade na contemplação, onde já não há uma palavra que ressoa, mas um silêncio capaz de produzir uma simples palavra ou um som. Na contemplação, o acolhimento precede, o silêncio antecipa, e assim damos-nos conta de palavras que nunca foram pronunciadas, de sons que nunca foram ouvidos. A voz do homem silencioso, a boca do homem silencioso, dizia um padre do deserto, revela os mistérios de Deus. A boca do homem silencioso revela os mistérios de Deus. Reparem o que ele dizia. Os mistérios de Deus são fundamentalmente o mistério do divino, e o mistério divino revela-se numa palavra, mas sempre como mistério. Este ponto é fundamental porque nos adverte para os equívocos da linguagem, isto é, a dificuldade que nós temos com as palavras. Há palavra, mas também há murmuração coberta de palavras. O silêncio, como diz o filósofo Heidegger, que faz calar a murmuração, e o teólogo sabe que a murmuração é a antítese da revelação. E já agora aqui digo-vos uma coisa, lembram-se do Evangelho da semana passada, isto é, desta semana, do domingo passado, o Evangelho da Transfiguração. Repararam que estavam Pedro, Tiago e João, subiram com Jesus ao alto do monte, estavam lá em cima e veio uma voz. Não é? Uma voz. A voz, o que é que dizia? A voz. Quando acabou a voz, eles não sabiam o que dizer. É que a palavra de Deus produz silêncio. Mas ao mesmo tempo isso mostra-nos que só a palavra de Deus é que produz silêncio, porque a nossa, a dos homens, só produz o contrário, murmuração. Sabem o que é murmurar?
falar. Eu estou aqui a falar e vós estáis a murmurar. Isto é, porque nunca mais se cala, porque não entendemos o que ele está a dizer, mas o que é que ele está a dizer ali, o que é que ele está a dizer acolá? E aquilo que eu estou a dizer, vós estáis a pensar sobre mim, porque a minha palavra é humana, entendem? Acontece na vida de cada um todos os dias. Nós dizemos uma palavra com a melhor das intenções e os outros interpretam na pior das intenções. Isto é o dia a dia. Porquê? Porque só a palavra de Deus é que produz silêncio. Deus fala e o homem não tem nada a dizer. Enquanto que nós, quando falamos, só produz murmuração. Palavras e mais palavras, palavras e mais palavras, palavras e mais palavras. Deus é mistério e revela-se como mistério. Mas se Deus se revela na palavra, esta palavra não pode obstruir o mistério. Por outras palavras, a palavra através da qual Deus se revela não pode ser um som que revela Deus, obscurecendo o seu mistério, mas um som que suspende todas as tentativas de revelar, de escrever, publicitar. A palavra não é a oferta mediática do primeiro plano de Deus, mas o repouso no seu mistério. O silêncio é a palavra que repousa junto de Deus como mistério. Essa diz o infinito que ultrapassa o homem. O silêncio permite que o homem aceite Deus, isto é, coloca o homem em condições de disponibilidade para ser ultrapassado por Deus. O silêncio que nós damos a Deus é a condição para que Ele nos ultrapasse. A contemplação é fundamentalmente esta disponibilidade. Não é alcançar Deus, mas deixar que Deus o ultrapasse. Só assim Deus torna-se sentido da vida, de si, do outro, porque só assim Ele não será reduzido a um valor que se compreende e se manipula, mas aquele que me precede para me fazer compreender, aquele que me ultrapassa para me fazer esperar. É quase impossível não falar aqui na primeira pessoa, aquele que me ultrapassa. No momento em que falo, estou sob a ação daquele de quem falo, sob a sua proteção, junto da sua palavra inexprimível, no seu silêncio. E agora, só aqui um pequeno exemplo, que é assim. Sabem que, portanto, eu sou monge, vivo constantemente da liturgia, da celebração. E uma das coisas melhores que eu experimento no mosteiro é precisamente a celebração em comunidade. O norte é mais frio do que o centro do país e nestes dias de inverno estamos gelados às 7 da manhã. Mas eu não consigo ficar na cama e os meus colegas, os meus irmãos de comunidade também não ficam. Mesmo velhinhos, doentes, mesmo com muita gripe, só realmente quando estão muito mal é que não vêm à oração. De resto, estamos lá todos os dias. Quando alguém falta, já temos que ir procurar para ver se está bem, se está vivo, não é? Porque, de facto, ninguém falta. E então ali não há nada melhor do que cantar a Sagrada Escritura. Os salmos, os hinos, as leituras da Eucaristia, as palavras da Eucaristia, que tudo ressoa. E essas palavras são Sagrada Escritura. Essas tais que eu digo que provocam silêncio. E aquilo enriquece-nos. É a maior riqueza. Isso é contemplação. Mas claro, nós temos sempre uma dificuldade muito grande, que é sempre a de pensarmos que, bem, eu estou a imaginar Deus. E como é que eu imagino Deus? Eu não posso imaginar Deus como, sei lá, como aquela coisa que eu vejo nos filmes, não é? Porque isso às vezes as pessoas fazem contemplação a imaginar Deus como nos filmes. Uma espécie de extraterrestre, ou então uma espécie de nave espacial, ou então alguém que vem instalar os dedos e resolver tudo. E imaginamos que a contemplação seja isso. Mas a contemplação, como eu tentei dizer até hoje, é sempre uma contemplação muito corpórea, muito terra a terra,
e sublime ao mesmo tempo. Reparem, prepara, envolve o que é terreno, o que é universo, o que é mundano, o que é carnal e ao mesmo tempo aquilo que é sublime, que é transcendente e está para além de nós. E portanto nós constantemente somos guiados por ações simbólicas que nos levam precisamente a levitar entre esta ação e contemplação, sem contrapor uma e a outra, mas sabendo que elas fazem parte do mesmo movimento. Então, uma das maneiras que nós conseguimos é muitas vezes olhar para as imagens que a Sagrada Escritura nos transmite. Reparei, há um salmo que nós cantamos tantas vezes. Nós religiosos, como sabem, temos sempre muitas festas na igreja e todas as vezes que é uma festa, lá temos este salmo. E por isso eu peguei nele como exemplo. Vós conheceis, eu vou ler o salmo, é pequenino. Senhor, sois o meu Deus, desde a aurora vos procuro. A minha alma tem sede de vós. Por vós suspiro como terra árida, sequiosa, sem água. Quero contemplar-vos no santuário, para ver o vosso poder e a vossa glória. A vossa graça vale mais do que a vida, por isso os meus lábios hão de cantar-vos louvores. Assim vos bendirei toda a minha vida, e em vosso louvor levantarei as mãos. Serei saciado com saborosos manjares, e com vozes de júbilo vos louvarei. Quando no leito vos recordo, passo a noite a pensar em vós. Porque vos tornastes o meu refúgio, exulto à sombra das vossas asas. Unido a vós estou, Senhor, a vossa mão me serve de amparo. Estas palavras aqui são sublimes, mas ao mesmo tempo, reparai, que elas transmitem realidades. Reparai, a carne, a terra, a aurora, a noite, a água, o deserto, as mãos, as asas, os manjares, o leito. A oração está impregnada de gestos humanos e de elementos naturais, de movimentos e desejos, de medos e esperanças. Reparem que neste salmo, todas estas palavrinhas aqui, elas no fundo se parecem contraditórias. Juntam o medo e a esperança, mas ao mesmo tempo o corpo e o transcendente. E a contemplação é isto, a oração é isto. As asas, isto é, nenhuma destas coisas teria sentido se tratasse apenas de coisas ditas e pensadas. Isto é, se isto fosse apenas um pensamento, não tinha sentido. As asas e a aurora, o laço e os manjares não são ideias elaboradas pela mente, nem coisas das quais têm percepção os sentidos. São modos de ser do homem que faz a experiência do acordar e do descansar, do voar, entenda-se caminhar, e do comer. Isto é, este salmo está a falar de nós, da nossa vida, daquilo que somos, da nossa forma de viver e do nosso modo carnal de ser. Na base daquele modo de ser e daquela experiência está a ação. O gesto que o homem efetua desde o nascimento. Tudo é exterioridade, o ato de sair para o exterior, como alguém que se estende para além dos limites estáticos e pré-estabelecidos. O corpo como lugar do gesto e da exterioridade não é, portanto, uma prisão, mas a evasão da prisão. Não é uma cadeia, mas o despedaçar das cadeias. Aquilo que eu sei da prisão e da libertação não é fruto de uma meditação interior, mas, antes de tudo, a experiência de um comportamento exterior. A exterioridade, compreendida como o ato de se estender, é a existência, ou se quisermos, é o ser, sobre o qual sucessivamente posso meditar e refletir no interior da minha mente, na interioridade. E agora,
dois últimos parágrafos. O Senhor disse a Abraão: deixa a tua terra, a tua família, a casa de teu pai e vai para a terra que eu te indicar. Conheceis isto, não conheceis? Abraão não é a alma, como interpretou o alegorismo de Fílon de Alexandria. Abraão é o corpo vivo, animado, que se move para a terra da promessa, isto é, que se move para Deus. A oração é este movimento do corpo vivente, é a exterioridade que se estende para além dos confins iniciais. A oração é o gesto de existir para além do imaginável. Se há uma ligação estreita entre a oração e o gesto, é porque a oração dilata o homem para além daquilo que não é perceptível nem pensável. É gesto que estimula para uma terra que não se conhece nem se percebe. Com o gesto, com a ação, o homem ousa caminhar em direção àquele mundo que só se conhecerá depois de alcançado. É por isso que a oração se serve de metáforas extraídas dos gestos, ações externas que implicam o movimento com que o homem se dirige a tais fenómenos. E termino por aqui. Está bem? Acho que agora é a altura das perguntas. Demorei muito, não demorei? Quanto é que passou já? 3 horas. Metade. Não tenho... Eu dou-lhe os 2. Senhor Padre, Senhor Prior. Prior. Como é que é? Senhor quê? Padre? Eu sou Frei. Frei. Prior é o padre. Então, não, sinceramente, sempre, ok. Quando andiamo para a Assembleia, queria que havia resistência, por isso que não sabia pensar. Então, temos um espacinho, embora penso que tenhamos um espacinho para fazer algumas perguntas, para algumas interpelações, para algumas dúvidas, sobretudo para algumas coisas que podem ter nascido dentro do coração enquanto víamos o Dom Abade falar. Vocês estão não. A minha dúvida é se estavam a dormir ou ainda estavam acordados. Então temos lá alguém que deseja falar. É bom levar lá um micro. Lá para o fundo, à direita. O melhor é falar. É melhor falar sem micro. Levante-se de pé e fale assim. Fale sem micro. Levante-se de pé. Isso. Obrigado. Isso. Sua exposição teve um momento, posso falar, que eu colocaria nas alturas da metafísica. Vai provar se, na verdade, eu falei, não sei se a partilha ou não deste teu sentimento, tive alguma dificuldade em acompanhá-lo nessas divagações da especulação metafísica. Eu penso que há uma abordagem mais simples, mais franciscana, de falar de Deus, esse invisível, esse inefável, esse transcendente, esse mistério tremendo e fascinante, como diz o autor. Bem, talvez uma linguagem mais terra a terra, à maneira de Jesus Cristo. À maneira de Jesus. Porque, de facto, contemplar do Abade o que lhes ouve a palavra para mim ficou. Porque no meio desta dissertação metafísica há determinadas palavras-chave
que importa apreender e, digamos assim, tentar descascar o seu significado. Porque a palavra é som, como disse muito bem, mas também é sentido. Como disse o Ciro, é som mais sentido. Som, apenas som, não é palavra, não é signo linguístico, não significa nada. É apenas ruído. Além do mais, a palavra existe no contexto de comunicação. Mas há aí uma expressão que é a palavra vazio e a palavra silêncio. A palavra vazio e a palavra silêncio. Junto do túmulo vazio. Está sentado junto do túmulo vazio para perceber na ausência de Deus a presença de Deus. E aqui temos de ir, de facto, à grande doutrinadora destas questões, que foi a Simone Weil. Eu sinto muitas vezes a presença de Deus no vazio. Tentamos de concluir. Deus, que se esvaziou da sua plenitude e se reduziu à condição de escravo, humilhando-se. Ora bem, esta atitude de Jesus Cristo é, no fundo, a atitude que nos convida a nós. Temos, e para mim, eu acho que a espiritualidade que eu aprendi lendo Santa Teresa d'Ávila, lendo Santa Teresinha de Mendes de Jesus, lendo São Francisco de Assis, lendo essa santa desconhecida que é Stein, que depois que era nos motivos que converteu ao cristianismo. Obrigado. Justamente, eu tenho já. É essa necessidade, aquilo que eu tenho mais dificuldade muitas vezes é esvaziar em mim próprio para sentir um bocadinho essa brisa que passa, que é Deus que está sempre presente na nossa vida, mas que nós não a encontramos quando andamos distraídos com outras coisas. Obrigado. Outra pergunta antes de responder, se se querem juntar, uma outra ideia. Tentamos de ser sintéticos. Padre Nuno. Agradecendo ao imenso partilha. É melhor pôr de Desliga, parte. desliga o microfone de lado. A minha pergunta só vai no sentido de reforçar a relação à ação-contemplação, não tanto a contemplação para a ação, mas da ação para a contemplação, como a facilidade e a dificuldade, ou seja, como é que depois, no concreto da existência, os cristãos em geral, cada um de nós em particular, pode depois fazer essa relação sem sentir, por um lado, que está a esvaziar a contemplação se ficar demasiado concentrado na ação, ou não, como dizia, não sentir que a ação toma demasiado peso sobre a contemplação ou vice-versa. Portanto, reforçar só esse aspecto poderia ser um contributo, pelo menos para mim, para ser um contributo a reforçar. Obrigado. Podes responder? Posso? Sim. Bom, eu agradeço as vossas palavras. Eu sei que estas palavras às vezes podem soar muito difíceis de compreender. E por isso aquele primeiro senhor diz que isto é uma exposição metafísica. Eu sei que isto é fruto muito do que eu leio, daquilo que eu experiencio e que podia transmiti-lo com palavras mais simples. Mas aquilo que eu estava precisamente a tentar dizer é que a oração não é metafísica. Isto é, a contemplação é precisamente este dar-se conta da sensibilidade que nós não podemos rejeitar. E, por exemplo, a palavra, nós nunca podemos olhar por exemplo, para o Novo Testamento e desvalorizar uma coisa que foi sempre desvalorizada até hoje, mas que ela está lá, que é precisamente a palavra, antes de qualquer significado, ela é som. E sendo som, ela entra aqui. É isso que eu quero dizer. Lembram-se do texto da multiplicação dos pães? Lembram? Vocês acham que Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes porque os discípulos foram comprar peixe ou porque obedeceram às palavras de Jesus? Por que é que acham que foi que se multiplicou o pão? Porque antes da partilha,
ecoou o som de Deus. Jesus levantou os olhos ao céu e rezou. E porque se ecoou o som de Deus, é precisamente por isso que houve pão para todos. Na Eucaristia, antes de qualquer discurso metafísico, se temos pão ou se temos corpo de Cristo, ou se temos vinho ou se temos sangue, ecoa, ressoa o som de Deus. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Não é um ato mágico. É que a palavra de Deus é um som diferente do som humano. Ele fala e as coisas acontecem. Entendemos assim? Portanto, o que é que eu estou a dizer acerca da contemplação? Eu estou, acima de tudo, a falar-vos de uma experiência que é a minha, em que nós não podemos contrapor precisamente a ação e contemplação. E nós aprendemos isso precisamente nas celebrações litúrgicas. Aquele exemplo que eu vos dei, que a dificuldade dos nossos cristãos de entenderem as celebrações litúrgicas como oração. E foi aí que eu aprendi que nós não podemos andar a contrapor uma coisa e a outra. Porque, infelizmente, os nossos cristãos acham que rezar é diante do Santíssimo unicamente. Nós rezamos mesmo celebrando o batismo de uma criança e participando do sacramento do batismo. Nós rezamos quando estamos reunidos para celebrar a Eucaristia. Nós rezamos quando ressoam os salmos na liturgia das horas, nas laudes, nas vésperas, ou mesmo quando o salmista canta a seguir à primeira leitura. Estão a entender? Porque ecoa, ressoa a voz de Deus para nós. E, portanto, o que eu estou a dizer é que a contemplação não é o esvaziar da mente. De facto, há místicos que fala-nos de uma maneira incrível e sublime da oração transcendente e dessa contemplação, mas isso é para poucos. Nós, cristãos, temos que saber fazer contemplação através da nossa vida, da nossa maneira de ser, da nossa carne, na nossa sociedade, no nosso mundo e no nosso corpo. É isso que estou a tentar dizer. Eu não estou a dizer que vamos deixar de contemplar. Não é isso. Agora, lembram-se quando eu brinquei convosco e disse, não vamos para lá pensar no mal que vamos fazer aos outros. Não vamos para diante do Santíssimo, para lá pensar, agora vou dormir aqui 5 minutos que bem me vai saber. Percebem? Quando nos sentamos, é um ato vital, em que nós vamos dispostos a acolher a revelação de Deus. E só assim o que eu estou precisamente a contemplar fará sentido para mim e aquilo se transforma em ação. De outra forma, eu estou a narcotizar, isto é, estou a drogar, a fazer de conta que sou um computador e que desligo a minha mente e acabou. Portanto, entendam que nós na oração não somos máquinas. Seremos sempre pessoas que estão diante de Deus e que procuram encontrar a Deus. E mais do que procurar, estão diante de. Estar diante de, ao mesmo tempo que estão dentro de. O que é a Eucaristia, se não um colocar-se na presença de? De quem? De Deus. E de quem? Dos outros. Nunca podemos pensar que só Deus é que nos vê. Pensemos também que os outros veem-nos. Nós vemos e somos vistos. Entendem isto? É que muitas vezes é tal questão do egocentrismo, só nos vemos a nós. Mas Deus, os outros veem-nos. E precisamente, eu estou a ver-vos, mas vós todos estáis a ver-me a mim.
Na Eucaristia é a mesma coisa. Eu vejo os outros e os outros veem-me. Eu vejo e sou visto. E em relação a Deus, como é que é? A mesma coisa. Na Eucaristia não é para eu olhar para os sapatos, não é para eu olhar para as vestes das pessoas. É precisamente para ver a Deus. Mas como é que eu vejo a Deus na Eucaristia? Precisamente na arte, na palavra que ressoa, nos símbolos, nos gestos do sacerdote. Estão a entender? Isto é oração contemplativa. De outra forma, nós caímos no dualismo. Portanto, nós não podemos ir para a Eucaristia pensar, vamos aqui apenas estar aqui agora um bocadinho juntos e mais nada. Não, isso não vale pouco. Também não vamos para diante do Santíssimo dizer agora vou aqui descansar e pensar na minha vidinha e organizar a minha agenda. Também não. Isto é, nós não somos máquinas que eu me coloco diante do Santíssimo e agora eu desliguei e agora estou só a pensar Jesus, 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 Jesus. Isto não existe. Sabem o que é que nós encontramos diante do Santíssimo? Mais do que encontrar, nós desesperamos no encontro. Entendem? Porque se todos os religiosos que fazem esta experiência não vão negar aquilo que eu digo. Nós colocamos-nos diante do Santíssimo e nós, como é que nós vivemos ali? 30 segundos de distração, 4 segundos de atenção, mais 30 segundos de distração e mais 4 segundos de atenção. Portanto, nós diante do Santíssimo, como é que nos reconciliamos com isto? Com a nossa tendência para nos distrair mais do que aquela que estamos atentos. Portanto, precisamos de um bom suporte de Sagrada Escritura, de imagens que me ajudam precisamente a concentrar-me em Deus. Porque senão eu estou a distrair-me. Portanto, e a Sagrada Escritura é sempre um belo apoio. Os monges e toda a tradição monástica mostra isso mesmo. O que é a Lectio Divina? Trata-se de ler a Sagrada Escritura, depois meditar e a seguir contemplar. Reparem que a contemplação vem precisamente no terceiro momento. Eu li, medito e depois paro. Este parar é como que o resumo de tudo aquilo que eu li e meditei. Mas neste resumo o que é que me fica? A imagem. Percebe? Fica-me a imagem dos braços estendidos, como diz o Salmo. Fica-me a imagem da luz, do sol, ou da guerra do texto, ou da parábola, ou do trigo, ou da semente, ou do leproso, ou do cego de nascença, ou da mulher que queria ser curada. É isso que me fica na contemplação. E se eu tiro essa carne, eu tenho zero. Tenho zero. Sabe o que é que isso significa? Tenho nada. Tenho a mente vazia. Mas a mente vazia não é coisa de cristãos. O cristão tem sempre a sua mente ocupada com Deus e com coisas de Deus. Bom, se calhar isto está a confundir ainda mais, não é? Eu queria agradecer verdadeiramente, porque eu também tenho muita dificuldade, às vezes, contemplar no sentido de esvaziar e tudo isto. E queria agradecer do fundo do coração, porque senti que contemplar é coisa possível para todos. É natural. É ser humanos. Não é ser... Nós não somos orientais. Não? Exatamente. Método ocidental, diria mesmo. Então eu senti-me bem e reconciliado com... Todas as vezes que eu pensava em contemplar, eu se calhar faço mais meio minuto de distração, 2 segundos de atenção. Pronto. Porque eu paro de todos os problemas da paróquia, das pessoas. Senhor Jesus, epa, aquela chata que o outro. Senhor Jesus, em vez não, esta noite me ajudaste a ser um homem. Sim. Porque meditar é humano. Obrigado. Alguém quer dizer ainda alguma coisa? São 11 horas, mas deixamos ainda um espacinho. Se alguém quisesse...
Sim, eu agradeço a sua palavra, porque de facto, no fundo, é o resumo do que eu estou a dizer. A contemplação é-nos apresentada pela nossa tradição ocidental como uma coisa que é para quase ninguém. Isto é, quem é que tem a capacidade de contemplar, então, da maneira como nos é apresentado? E eu agradeço as suas palavras, porque de facto é isso que eu experimento. Eu sou contemplativo. Eu tenho esse título, os monges são contemplativos. Só que o meu contemplar não é uma mente vazia. Percebe? O meu contemplar é Deus, mas Deus que vem e que se revela na carne e nas imagens, na luz, nos espaços. E só agora também termino com uma experiência, sabem? Eu faço, depois um dia, se quiserem ver no Facebook do mosteiro, porque agora estamos nessas eras e essas coisas, é assim, falta uma outra coisa, que é aquilo que vem a seguir à contemplação, que é a oração. Medita-se, ler, meditar, contemplar, orar. Reparem, a oração vem só depois da contemplação. Nós, no quarta-feira de cinzas, nós escutamos um texto que dizia: não rezeis como os hipócritas. Sabe o que é que isso quer dizer? Sabe como é que rezavam os hipócritas? O São Mateus, noutro sítio, diz a seguir, diz: não rezeis como os pagãos. Isto é, dizendo muitas palavras. E palavreado, obrigado, Senhor, gosto tanto de ti, Senhor, ai que bom que tu és, ai Senhor, ajuda os doentinhos, palavras. Mas Jesus diz: não rezeis como os hipócritas, não rezeis como os pagãos. E portanto, reparem, a oração vem depois da contemplação, vem depois da imagem. Então eu pego num texto, eu medito o texto, vejo quais são as palavras que se repetem, o que é que me transmite espiritualmente. Depois eu contemplo e quando eu fecho os olhos, o que é que me fica? Fica-me o leproso, fica-me o cego de nascença, fica-me o filho pródigo, fica-me Lázaro, como hoje, não é? Lázaro, o pobre Lázaro que morreu. Estão a entender? É isto que me fica. E a oração vai nascer precisamente desta imagem. E então como é que rezavam os primeiros cristãos? Senhor, como ressuscitaste Lázaro, ressuscita-nos a nós também. Senhor, como salvaste o leproso, ou curaste o leproso, cura-nos a nós também. Senhor, como deste a vista aos cegos, dá-nos a vista, ou fazei-nos ver também a nós. Estão a ver a diferença entre o rezar cristão e o rezar dos pagãos? É que o rezar do cristão nasce da contemplação, da depuração, isto é, fica-nos a imagem, o cego, o leproso, a hemorroíça. E dali nós tiramos a oração para nós. Porque de facto eu sou o Lázaro, eu sou o leproso, eu sou o cego, eu sou o que está a ouvir o discurso, eu sou o que está a comer o peixe com Jesus, eu sou o que está à mesa na última ceia. Entendem-me isto? E nós ou chegamos a este ponto de rezarmos assim, ou então estamos a rezar como os pagãos. Por um lado, vamos para diante do Santíssimo esvaziar a mente. Isto é, no fundo, sejamos sinceros, vamos para ali para repousar um bocado. Depois, vamos ainda rezar como os pagãos, isto é, palavras, como se fosse das palavras que o Senhor gosta. Portanto, vamos ao essencial, que é isso que interessa. E, portanto, reparem o que eu vos disse. Deus revela-se sempre na novidade, no surpreendente. Mas, ao mesmo tempo, o surpreendente, os acontecimentos ficaram na nossa memória. E são esses acontecimentos que se tornam oração hoje. Estão a entender? Portanto, se eu quero chuva, e precisamos de chuva, não é? Eu posso pedir: Senhor, tu que mandaste vir a chuva no tempo de Elias,
faz também que para nós venha a chuva que tanto esperamos. Vós que fizeste brotar a água no deserto por Moisés, fazei que jorre para nós também a água para que não cheguemos a ter sede. Vós que curastes o cego de nascença, dai-nos a vista e fazei-nos ver melhor. Estão a ver? Precisamos fazer sempre isto. E se nós não fazemos isto, nós estamos a rezar como os pagãos. Para terminar, a última frase. Sabem porque é que hoje se discute tanto, por exemplo, de liturgia? Porque é que os padres mais novos querem celebrar a missa tridentina? Não sei se já ouviram falar nisso. Sabem porque é que era isso? Porque é que toda a gente discute estas coisas? Sabem porquê? Porque infelizmente de Sagrada Escritura tem muito pouco. Porque quando se tem palavra da Escritura, nós sabemos muito bem interpretar os sinais de Deus e saber como é que Ele nos fala e como Ele falou, como eu disse no início, como falou em todas as épocas culturais, também há de falar e continuar-nos a falar a nós hoje também. Pronto, eu acho que é melhor terminar aqui. Obrigadíssimo. Olha, obrigado. Do fundo do coração. Obrigado. Olha, agradeço-lhe pelo apoio. Eu precisava deste encontro. Eu não sei eles, mas eu precisava deste encontro. Mas eu, se calhar, isto foi muito forte para eles.